Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Vou contar rapidamente aqui um pouco da minha trajetória. Já se vão muitos anos, mas vou procurar sintetizar. Bom, eu me formei em administração de empresas e desde pequena, assim, eu tinha o desejo de fazer negócios. Então, por isso eu fui para a faculdade de administração de empresas. Estagiei nos departamentos de marketing de grandes empresas na época, né? Eu sou de Salvador, então trabalhei em empresas que nem existem mais, Tele Bahia, Banco Econômico, enfim. E trabalhando com marketing, eu identifiquei que eu pendia um pouco para a área de comunicação, no sentido de que era muito importante para mim entender o posicionamento das marcas, né? Quando eu falo de posicionamento de marca, eu não falo apenas sobre comunicação. Para mim, a marca é o próprio negócio, né? Qual é a promessa desta empresa com este produto, este serviço, e como isso se traduz em narrativas para o mercado ocupando um determinado espaço. Isso é negócio. Então, para mim, trabalhar no ambiente de agência, que é o que eu acabei fazendo, foi muito interessante porque, na verdade, eu gostava muito dos dois universos, tanto da gestão, da administração de empresas, como as disciplinas de comunicação. Bom, eu comecei minha carreira em Salvador, né, com Duda Mendonça. Lá na época a agência dele era muito premiada, eu acho que foi a primeira agência fora do eixo Rio-São Paulo, ganhava prêmios internacionais, tem peças memoráveis, Leões em Cannes, New York Festival, London, enfim. E depois eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em semiótica na França. E por que eu fui estudar semiótica? São lentes que a gente adquire para o resto da vida. E eu entendi que aquilo era muito importante para o trabalho de comunicação e acabei aprendendo também que as narrativas de marca não se dão apenas no âmbito da propaganda, da publicidade, vamos dizer assim, mas de tudo que a marca faz. Então, até mesmo o projeto arquitetônico de uma loja, sinais sonoros, é também uma disciplina, né, que nos dá métricas de trabalho. Então, eu gostei muito de ter feito essa especialização. Como falei, são lentes que eu uso até hoje, enxergo o mundo através delas, né? Eu acho isso bem bom. Quando eu vim para São Paulo, eu fui sócia de uma das primeiras empresas multimídia, era o jargão que a gente usava na época do mercado, que chamava-se Manga Rosa Multimídia. Eu tinha o sonho de usar a tecnologia para facilitar as integrações dos consumidores finais com as marcas, e fizemos trabalhos de grande sucesso na época, enfim, foi uma experiência muito boa. Depois eu vendi minha participação para o sócio que era responsável por tecnologia, e aí eu desenvolvi minha carreira em grandes agências de São Paulo, como W Brasil, Agência Clique, a FNASCA, onde passei a maior parte da minha vida, foram 8 anos, trabalhando lá, tive a oportunidade de participar de toda a construção de escola Cerveja que Desce Redondo, da qual tenho muito orgulho. Depois, trabalhei na MPM e fui convidada para integrar o time de sócios da FBIS na época. Aí já estou falando do ano de 2010. E nós tínhamos um objetivo muito claro, que era transformar a FBIS numa grande agência para a era digital, que um dia até pudesse ser adquirida por um grande grupo internacional, que acabou acontecendo no prazo até bem anterior ao que estava previsto nos nossos planos, e concretizamos o negócio um ano depois com o grupo WPP. Eu gosto muito de contar esse caso da FBIS, porque considero um business case de muito sucesso, né? Porque todas as metas foram atingidas em altíssimo nível, e para minha carreira como gestora também, sem dúvida, um trabalho muito importante. E veja só que interessante, né? A gente o que fez na FBIS, na verdade, foi alinhar competências de estratégia e criatividade com outras competências, analytics, performance, plataformas, nas quais eles já eram muito bons. Então, esta somatória é o que eu falo, é quando 2 mais 2 dá 5, né? Levou a empresa a um outro patamar, a ponto da gente dobrar a empresa de tamanho em apenas um ano de trabalho, com uma nova proposta de valor. Então, vejam a importância de ter um bom posicionamento de marca
e que sabe evoluir, sabe acompanhar os movimentos ao longo do tempo. É o caso da FBIS. Depois, quando eu saí da FBIS, tive o prazer de ser sócia fundadora e co-presidente da BETC no Brasil. A BETC Paris é uma das agências mais criativas do mundo, uma empresa baseada na igualdade de gêneros em todas as suas unidades, são 5 unidades no mundo. Depois, aqui no Brasil, ela se transformou, mas, enfim, no início, os 2 primeiros anos, sobretudo, em que era uma startup, enfim, nós fomos muito bem em novos negócios, justamente porque era uma proposta diferenciada, tanto do ponto de vista da estrutura, da proposta de valor, também do modelo de remuneração. Quando eu deixei a BETC Havas daí, né, era BETC São Paulo, virou BETC Havas, eu pensei que seria interessante se eu aproveitasse todo o meu cabedal de conhecimento, com tantos anos de mercado, a visão de posicionamento de marca, mais tecnologia, para experimentar um novo modelo no mercado, e eu me inspirei no modelo que nos Estados Unidos são as Tech and Ventures, onde as empresas de tecnologia aportam seu know-how, seu conhecimento, suas ferramentas, em troca de pequenas participações em equities nas empresas. Então, eu coloquei o meu modelo Brand and Venture, foi um modelo que se provou, então hoje eu tenho participação em 4 empresas, em 3 delas eu aportei o meu conhecimento em troca de equity, somente em uma delas eu fiz um investimento de capital financeiro também. E fiquei bem contente com o resultado, inclusive porque me deu a oportunidade não só de fazer um mergulho no mundo das startups, mas também um mergulho no mundo da ciência de dados, que é o que baseia completamente hoje o marketing em todos os níveis, tanto no ambiente privado como no ambiente público. É importantíssimo você ter plataformas, né, com boas experiências de interação, boas experiências para o consumidor ou para o cidadão, mas que a gente possa, a partir dos dados, desenvolver experiências que sejam boas, não só para as marcas, mas, sobretudo, para o consumidor. Fazer o tempo dele valer a pena na relação com aquela marca. Então, esses últimos 4 anos foi isso que eu fiz, além de ter prestado serviço aí para outras grandes marcas do mercado. Então, eu me sinto hoje bastante satisfeita de efetivamente ter podido aproveitar tudo que eu aprendi ao longo desses anos todos, no novo momento do marketing, né? Mudou completamente e a aceleração é cada vez maior ao longo dos anos. Se a gente olhar do ano de 2000 até o ano 2010, a gente teve uma aceleração. De 2010 a 2017, por exemplo, 2014 eu considero um ano de virada de página, teve uma aceleração enorme, e nos últimos 2 anos não preciso nem falar, né? Então, cada vez mais acelerado o ritmo das mudanças. Olha, tudo isso que eu falei até agora tem a ver também com a disponibilidade para o aprendizado, né? Tem até o termo em inglês, long life learning, né, que todo mundo fala, que é o aprendizado contínuo, e é isso aí, gente. Eu não fiz nada como, sabe, uma pessoa que se jogou sem paraquedas. Tudo que eu fiz, eu procurei me preparar para aquele momento. Então, cada vez que eu via uma onda se formando ali no horizonte, eu pensei, bom, essa onda é no meu mercado, eu preciso me preparar para ela, para que eu possa surfar a onda no momento certo. Então, é muito importante falar isso. Não se trata de sorte, né? Não se trata de acaso, trata-se de preparação, de preocupação em acompanhar os ritmos do mercado, porque o nosso mercado precisa ser forte para que eu esteja forte, né? Então, eu sempre tenho uma preocupação muito grande em deixar algum legado, em fazer provocações ao mercado para que ele siga forte e se desenvolvendo. Obviamente que a tecnologia ela impactou todos os segmentos de mercado, no nosso não poderia ser diferente, eu diria até mais, eu acho que de todos os segmentos, o nosso foi o mais impactado, né? Porque rapidamente a gente teve acesso ali a ferramentas, né, que lidavam com o consumidor através de plataformas digitais, mas o que oferecer para esse consumidor através de plataformas digitais, né? O que fazer com os dados que são gerados de maneira que a gente crie valor, mais valor para esse consumidor, né? Então, eu acho que
a questão da experiência do consumidor mais a ciência de dados é aquilo que já está pautando e que seguirá pautando os movimentos de mercado daqui para frente. E isso nada mais é que colocar o consumidor no centro, tá, pessoal? Porque, assim, ter o consumidor no centro, obviamente, foi a tônica do marketing sempre, né? Ah, o cliente sempre tem razão, o consumidor em primeiro lugar, ok. Mas em eras passadas não existia todo esse rol de possibilidades que tinha hoje. Era uma retórica de pequena abrangência, né? Normalmente ali ligada ao ponto de venda, ou o momento onde tinha uma reclamação. Hoje não. Hoje é possível você entender e até se antecipar às aflições, às dores, às necessidades, aos desejos, né? As pessoas são movidas por experiências, emoções, os desejos desse consumidor para fazer uma oferta, seja de uma causa, seja de um produto, seja de um serviço, né? E discutir ali dentro de um universo de valores que vai até além de produtos e serviços, porque hoje os consumidores, as comunidades, as sociedades estão ligadas em uma série de outras questões, como o meio ambiente, a mobilidade, a sustentabilidade, e isso também hoje é preocupação das marcas, sem sombra de dúvida. Os CEOs das empresas antigamente pensavam muito da porta para dentro, ele não pode mais se dar esse luxo, né? E quem não pensar assim, quem não atuar assim, já está no passado, e no passado ficará. Então, quando eu penso em futuro, eu penso em consumidor no centro, excelentes experiências para esse consumidor e ciência de dados, respeitando, obviamente, a legislação vigente e fazendo com que o tempo do consumidor com esta marca valha a pena. Isso é o mais importante. Minha geração é uma geração, como outras, né, que foi cultivada, né, cultura vem de cultivo. Então, nós fomos cultivadas dentro de uma cultura machista. Isso é evidente. Até hoje a gente vive, né, as questões do machismo aí na sociedade, no mercado de trabalho. Na nossa época anterior, ainda mais. Então, é o seguinte, essa pergunta que você me fez, eu já respondi em várias outras ocasiões e eu faço questão de responder de novo, porque estamos longe ainda de uma situação confortável no mercado. Primeiro lugar, eu vim de uma família de mulheres fortes, empresárias. Minha avó nasceu no início do século passado, e minha avó foi uma empresária de sucesso. Ela fabricava licores, ela fornecia doces para 9 casas de chá de Salvador. Minha mãe foi empresária da educação, ela foi dona de escola a vida inteira, também foi servidora pública como secretária de educação, desenvolveu modelos inovadores, tanto no ambiente público como no ambiente privado. Então, eu só tenho excelentes exemplos dentro de casa. Inclusive, devo elogiar os homens da minha família, porque não deve ser fácil estar numa família de mulheres tão fortes e sempre apoiá-las, e meus irmãos, meu pai também são figuras maravilhosas. Então, graças a Deus, venho de uma família cujos valores, né, individuais e os valores da sociedade sempre foram bastante cultivados e incentivados. E por falar em incentivo, que tem a ver com a minha carreira, tá? Estou falando da minha carreira. Tem uma pesquisa da Universidade do Sul da Flórida que diz o seguinte: as meninas, normalmente, elas são consideradas muito gregárias, muito falantes, blá, 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 mas quando elas são expostas às suas primeiras situações de desafio fora do seu ambiente primário, normalmente, se elas não encontram incentivo, elas tendem a baixar a voz e ficar com a voz baixa para o resto da vida. Então, é preciso que ela tenha do lado pessoas que digam: vá, você pode, você consegue, vá em frente, não desista. E eu fui esta menina. Então, isso já explica muito do que aconteceu comigo na minha carreira, por exemplo. Isso tanto é verdade que o Instituto Ipsos fez uma pesquisa em 2017, foi a última leitura que eles fizeram. Fizeram em N países, e tem o Brasil também, e 42% das mulheres brasileiras não se sente apta a usar a sua voz para defender seus direitos. Então, olha que loucura, gente. Isto é fruto de uma sociedade que ainda não é igualitária, obviamente, né? Porque, veja, as mulheres, elas são 50% dos micro e pequenos empreendedores, ou seja, do total, no Brasil. São 42% dos chefes de família,
Entende? Então, assim, qual é a razão pela qual essas mulheres estão sufocadas ou se sentem sufocadas na sua voz, se tem uma presença tão importante? Então, as discussões a respeito disso, né, da igualdade de gênero, da diversidade, elas começaram no ambiente corporativo, porque um sem fim de questões e episódios ruins, né, de microviolências diárias no ambiente de trabalho, mas o que eu quero dizer é que essa construção começa bem antes, começa na infância, para preparar essas meninas para os seus campos de batalha, né, quando elas saem das suas casas, do seu ambiente primário. Então, é uma questão para ser discutida em família, na escola, também no mercado de trabalho, obviamente, e também no ambiente público, porque se a gente não tem mulheres suficientes nos representando nos ambientes públicos, é mais difícil aprovar leis que contribuam, né, para a vida das mulheres e das famílias. Então, quando eu olho para trás, muitas vezes, como eu te falei, me perguntam isso, e eu sempre dizia assim, olha, que eu me recorde, eu realmente não lembro agora de ter sofrido qualquer episódio assim que tivesse me tolhido ou de preconceito e tal. Eu falava isso antes. E aí um dia caiu a ficha. Eu frequentando, né, os fóruns de discussão, que eu comecei a fazer isso com mais intensidade em 2010, de 2010 para cá, portanto são 11 anos já, né, nessa causa e falando sobre ela e lutando por ela, eu falei assim, nossa, gente, olha só aquilo que aconteceu aquele dia naquela sala de reunião, era um episódio de machismo e eu não me dava conta. Olha aquilo que aconteceu naquele dia que eu estava com o cliente tal, olha, era um episódio de machismo, eu não me dava conta. Por quê? Eram atitudes tão comuns que passavam batido, a gente nem se dava conta que era um episódio de machismo, e eram, né? Então, as interrupções, né? Coisas assim de estar todo mundo. Muitas vezes eu era a única mulher na sala de reunião. E aí eu ia entrar na sala de reunião, a sala está lá cheia de gente já, todos homens. Não, 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 peraí, Gal, não entra agora, não, entra daqui a pouco. Eu não quero nem imaginar o que estavam falando lá dentro, entende? Enfim, vários episódiozinhos dessa natureza, e esses fenômenos de fala também, como eu disse, né, as microviolências, né, essa coisa de interromper a fala, de querer ficar explicando de novo aquilo que eu já tinha falado. E eu vou contar para vocês aqui uma coisa muito, muito, gente, sintomática de como estamos longe ainda de resolver esse problema. Eu, há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz uma reunião, só tinha homens, eu era a única mulher. Olha, eu posso garantir para vocês, são pessoas assim, amigas, que gostam muito de mim, me respeitam muito profissionalmente, tá? Eu te contei 5 episódios, 2 de mansplaining e um de interrupting, 2 de gaslighting, que eu sofri. Agora, a diferença é que, como eu capturo isso muito rapidamente, eu falo na hora eu falo. Eu digo assim, escuta, você percebeu que isso que você falou aí agora, eu falei há 3 minutos? Essa ideia é minha, tá? Fui eu que falei antes. Escuta, você está percebendo que você está repetindo tudo que eu já falei? Vocês estão percebendo que eu já falei isso? Vocês estão entendendo? Espera aí, só um minuto. Eu vou falar até o fim. Falando até o fim, aí você pode dar a sua opinião. E todo mundo, nossa, desculpa é mesmo, é verdade, é verdade. Então, muitas vezes, os homens fazem isso pelo chamado viés inconsciente. São pessoas que gostam de mim, me respeitam, não era um gesto, dane-se a Gal ou qualquer mulher que esteja na sala. Vai batido, sabe? O ser humano ele tende a repetir padrões, né? Então, se você não vai quebrando esses padrões, e essa maneira de me manifestar é uma maneira de quebrar esse padrão, de quebrar esse movimento. Então, eu estimulo as mulheres, inclusive, que façam isso, porque funciona. O app, o Woman Interrupted App, que foi baixado em mais de 100 países, que eu tenho a felicidade de ser uma das coautoras, né, desse app, que mede quantas vezes uma mulher interrompida por vozes masculinas numa sala de reunião. Só o fato do app existir já é uma medida educativa,
Porque muitas vezes, quando eu vou para uma reunião como essa, as pessoas dizem assim, hoje eu vou me comportar, porque vai que a Gal liga o app dela, né? Então, já é uma medida educativa, entende? Então, é uma coisa que ela precisa ser pontuada. Eu dei uma palestra outro dia numa empresa, que é uma empresa avançadíssima, tá? Nessas questões de igualdade de gênero e tal, mas ainda assim me convidaram para falar sobre mental interrupting, né? Que é esse gesto dos homens interromperem sistematicamente a fala da mulher. E no fim, nas perguntas, uma das moças perguntou assim, Gal, como que a gente faz para fazer tudo isso que você está falando aí, se posicionar, né, fazer o ponto e tal, não sei o quê, sem que os nossos chefes digam que a gente está de mimimi? A minha resposta foi a seguinte, isso não é relevante. Isso não é nada relevante. Dane-se que ele está falando que está de mimimi. Muito pior é ser mal educado. Muito pior é ir contra, né, aquilo que é o padrão de uma sociedade em movimento, né, em redescoberta. Né? Nós estamos numa sociedade em redescoberta. Então, assim, dane-se se falarem que é mimimi. Dane-se, assim, o assunto é você quebrar este movimento repetitivo, e a única forma que existe de fazer isso é posicionando-se, é provocando necessariamente uma nova atitude. Eu acho que todo fórum, né, e aqui é um fórum, tem duas responsabilidades, tá? Primeiro é reconhecer aquelas pessoas que realmente estão fazendo algo pelo mercado, estão deixando um legado, fazendo diferença para que elas sirvam de exemplo para novos líderes que venham a seguir. Tá? Então, isso eu acho bastante importante, porque representatividade importa. Eu moro próximo ao Parque do Ibirapuera e eu posso afirmar para vocês que a quantidade de meninas andando de skate dobrou, triplicou, entendeu? Representatividade importa. E a segunda coisa que eu acho importante é levantar pautas e discussões que fortalecem o mercado. Então, essas perguntas que você me fez, por exemplo, a oportunidade de falar sobre esses assuntos fortalecem o mercado, porque o mercado de marketing e de comunicação, ele não é diferente dos outros, né? Ele também tem posturas machistas, núcleo machistas, né? Essa cultura que atravessou gerações, né? Falar sobre o futuro do marketing, o futuro da comunicação, são pautas relevantes. Então, eu acho muito importante que esses fóruns existam por várias razões, mas eu destacaria essas duas.